Meus irmãos, boa noite, paz, Senhor. Noite abençoada para vocês nessa noite de quinta-feira, dia 11 de dezembro de 2025. Que essa palavra seja da parte do Senhor para o seu coração. Peço que você curta o vídeo, se inscreva desde já aqui no canal, compartilhe, comente, clube de membros do canal, botão assinar, para que os irmãos possam ingressar no clube e receber aqui os benefícios de membro desse canal. Também é uma forma de abençoar esse ministério. Uma outra forma de semear nesse ministério através das informações que eu disponibilizo aqui embaixo nessa caixinha branca. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa mensagem nessa noite de quinta. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta e que os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça. Ele me fará andar em lugares altos. Meus irmãos, o texto ele fala sobre o cântico de Abacuque, né, e ele nasce num cenário completamente desfavorável, um momento completamente difícil, sabe? Totalmente difícil. O profeta não estava falando de coisas pequenas, né? Ele estava falando de uma falência completa da estrutura espiritual, econômica, financeira de Israel. E para onde ele olhava, o que ele via era desolação. Não havia flores, não havia fruto, não havia produção, não havia rebanho. E era como se cada área da vida de Israel, ali do povo, estivesse dizendo: olha, acabou, não tem o que fazer. Mas foi justamente nesse cenário que Abacuque ele apresenta uma das declarações mais lindas da palavra de Deus, que é: todavia eu me alegrarei no Senhor. Que fé madura, né? Uma fé que não depende daquilo que Deus nos dá, uma fé que não depende das circunstâncias, uma fé que só depende de quem Deus é o suficiente. Ele diz: ainda que a figueira não floresça. Eu acho que essa primeira parte aqui fala de uma estação que não vem, porque a figueira ela floresce antes de frutificar. Primeiro ela dá flores, folhas, né? E aí depois ela frutifica. Quando Abacuque diz ainda que a figueira não floresça, o que ele estava querendo dizer é que nem sinal de promessa existia, né? Então nem florescer ela estava florescendo, muito menos dando fruto, né? E eu acho que isso é quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente permanece fiel, e mesmo assim nós não vemos mudança nenhuma, né? Ainda que a figueira não floresça, não se pensa nem em fruto, não está nem florescendo. Mas é quando Deus está trabalhando nos bastidores. Mas aos seus olhos, aos meus olhos, aos nossos olhos, não está acontecendo nada, sabe? E o que eu acho lindo da fé é que a fé ela não aparece quando ela não começa quando o fruto aparece. A fé ela começa quando nada aparece, quando não tem nada, quando você olha realmente você não vê nada. Você não vê nada, mas Deus continua sendo Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a estação que você espera não esteja chegando, ainda não tenha chegado. Ele diz: nem haja fruto na videira. E aqui é um ponto muito interessante, porque a videira na Bíblia ela é símbolo de alegria, ela é símbolo de celebração, ela é símbolo de plenitude, vida plena. A figueira falando dos figos, a videira falando da vide, da uva, né? E quando não havia fruto na videira, faltava alegria, faltava vigor, né? Faltava aquela celebração, né? O contentamento, a felicidade, porque era isso que a videira produzia. Meus irmãos, tem momentos que a nossa alegria é roubada. Deus permite o silêncio para provar o coração, sabe? Para também provar quem Ele é na nossa vida. Nessa parte da videira, é como se Abacuque estivesse dizendo: mesmo quando a minha alma ela não sente mais aquilo que ela costumava sentir, quando ela não vê mais contentamento nem alegria em nada, quando parece que o meu mundo ficou preto e branco, mesmo assim eu adorarei.
No mundo preto e branco, mesmo assim eu adorarei. É uma depressão, é uma crise de ansiedade, é uma aflição prolongada, é uma angústia que perdura. E ele segue dizendo, ainda que o produto da oliveira minta. Ele fala da figueira, do figo, ele fala da videira, do vinho, da uva, e ele fala da oliveira, do azeite. A oliveira, ela simboliza unção, o óleo de oliva que sai da oliveira. Então simboliza unção, simboliza luz, simboliza propósito. Quando a oliveira mente, significa que aquilo que você depende falhou. É isso. É quando a porta que você achava que Deus ia abrir se fecha. É quando a pessoa em que você confiou, ela não permanece mais, ela vai embora. É quando o ministério parece estar travado, parece que está a deriva. Eu vivi um momento desse, estava vivendo um momento desse, até comentei hoje com um amigo sobre esse momento que a gente vive, que parece que a gente fica à deriva, parece que a gente fica... e a gente fala misericórdia, a promessa parece que ela está atrasada. É isso, ainda que o produto da oliveira minta. Ele segue dizendo, mas antes, irmãos, um ponto interessante sobre a oliveira. A unção, ela não vem da oliveira. Ela não vem da oliveira. A unção, ela vem de Deus. A oliveira, ela pode até falhar, mas o Deus da unção, ele nunca falha. Nunca falha. Às vezes as coisas podem até dar errado, e dão errado. Podem até estar travando, e ficam travadas, realmente. Mas chega um tempo em que Deus libera uma palavra. E essa palavra destrava o mundo espiritual. Abacuque segue dizendo, ainda que os campos não produzam mantimento. O campo, ele fala de sustento, era o sustento deles, era a segurança básica deles. Quando não há mantimento, é como se Deus estivesse permitindo que houvesse uma crise essencial do arroz e do feijão, sabe, do básico. Falta força, falta motivação, falta direção, falta paz, falta propósito, falta o básico. Meu irmão, minha irmã, Deus trabalha na falta. Onde realmente há fidelidade, também é onde realmente Deus opera. Porque Deus opera na nossa dependência, na nossa fidelidade. Quando o campo falha, quando o campo não traz o seu mantimento, Deus revela um outro meio, que é o pão do céu. Quando o campo falha, o pão cai do céu. Guarda isso no seu coração. Toda vez que o campo falha, o pão cai do céu. Abacuque segue dizendo, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas. A ovelha na Bíblia era algo muito precioso, era o cuidado de Deus, era aquilo que era sensível, é aquilo que tem que ser protegido. Perder a ovelha era como se fosse perder algo que era emocionalmente importante. Toda a cultura de Israel estava voltada para esse animal, um animal simples, mas Israel era uma nação de pastoreio. Mas a ovelha era o símbolo central. O cordeiro, que é o animal ainda jovem, era o símbolo central da Páscoa. Então, perder a ovelha era assim algo impactante. Há perdas que Deus permite para nos mostrar o cuidado dele, e o cuidado que não vem das coisas, vem realmente dele. Há perdas emocionais que Deus permite para mostrar o amor dele sobre as nossas vidas. De que sim, um relacionamento pode acabar, uma família pode ser abalada, uma amizade pode chegar ao seu fim, pessoas podem se afastar de você, mas o Senhor jamais. Ele continua cuidando de nós. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas. Quantos laços, no bom sentido da palavra, tá, irmãos? A palavra laços aqui, emocionais, são arrancados. Quantas amizades são desfeitas, quantos relacionamentos. Sabe, aquela pessoa que você amava tanto, que você tinha... Eu tenho uma lista de pessoas que na igreja que eu congreguei, que pra mim são até hoje pessoas que moram no meu coração, mas eu não sei se eu moro ainda no coração delas, pelo fato de eu não congregar mais na mesma igreja, mesmo tendo saído de lá sem dificuldade, sem briga, sem nada. Que eu passei por um processo, vocês conhecem, muitos irmãos conhecem a história, e hoje eu não congrego mais naquela igreja.
mas ovelhas que foram arrebatadas, pessoas que hoje infelizmente não fazem mais parte da minha vida. Mas no momento em que essas amizades se distanciam, em que essas pessoas se afastam, o cuidado do Senhor ele continua sendo real sobre as nossas vidas. O texto segue: ainda que nos currais não haja gado, tudo parece ter chegado ao fim. O gado era a base da agricultura, era a força de tração deles. Se tivesse que ter colheita, tinha que ter gado, senão não tinha colheita. Sem gado não tinha como plantar, não tinha como plantar. O gado era essencial para a colheita, para o plantio e para a colheita. Abacuque estava dizendo: até o futuro, até aquilo que a gente colheria, parece que está indo embora. A gente não consegue plantar e não consegue colher. Ainda que nos currais não haja gado. Deus permite muitas vezes que o nosso plantio e a nossa colheita suma, desapareça. A gente parece que não consegue plantar e muito menos colher, né? Desaparece. Parece que a gente não tem futuro, né? Não tem futuro, não tem perspectiva nenhuma lá na frente. Mas isso não depende da nossa força. Isso depende da força do Senhor. Abacuque finaliza dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia no hebraico vem da ideia de uma contradição. É como se Abacuque ele estivesse dizendo aqui: com tudo contra mim, me contrariando, até mesmo eu vou contra isso tudo. Todavia. É uma ideia meio doida, né? Tudo contra mim, eu estou me contrariando, mas eu vou contra isso tudo. Eu vou pela fé. Não é negar a realidade. É declarar que o Senhor ele está acima de qualquer realidade. Não é negar as circunstâncias, é declarar que o Senhor está acima de qualquer circunstância. Não é negar a luta, a escassez, o momento de dificuldade. É declarar que o Senhor ele está acima disso tudo e Ele nos faz andar acima disso tudo. O Senhor é a minha força, não é o homem, não é a economia, não é nada. Ele faz dos meus pés como os da corça. Abacuque não estava olhando para a figueira, para a videira, para a oliveira, para o campo, para o aprisco, para o curral. Ele estava olhando para o Senhor. Nada disso é minha força. Quando nós temos o Senhor, Ele é a nossa força. Você não quebra, você não desiste, você não para no meio do processo, porque o Senhor é a tua força. Ele fará dos meus pés como da corça. A corça, ela andava em terreno íngreme. Um animal que subia montanhas impossíveis. Andava em terreno escorregadio e sem cair. É como se Abacuque estivesse dizendo: Deus não vai mudar o terreno vai continuar sendo difícil, íngreme. Mas Ele vai me dar os pés que eu preciso, a caminhada que eu preciso, o caminhar que eu preciso para vencer qualquer terreno de dificuldade, qualquer terreno íngreme, para não cair, para não escorregar, para não desistir. Porque a vitória não é Deus mudar o caminho, Deus mudar o bioma, não. A vitória é Deus mudar os nossos pés. Ele faz dos meus pés como da corça e me faz andar em lugares altos. É nas alturas, irmãos. Eu sei que é difícil. Tem dia que eu tenho vontade de andar nas baixuras. Me permita a invenção da palavra aqui na língua portuguesa. Ao invés de andar nas alturas, eu ando nas baixuras, né? E todos nós. Quem nunca? Quem nunca? Mas o Senhor nos faz andar acima das batalhas, acima do caos, onde a águia voa, onde a corça pisa, onde a alma descansa, no alto, lá em cima. Ele encerra dizendo: depois de tudo que perdi, descobri que Deus não é o que eu tenho. Deus é o que me sustenta. O Senhor. Então Abacuque, ele começa o livro de Abacuque reclamando, ele termina o livro cantando. Eu acho que a gente muitas vezes começamos o nosso dia, a nossa oração, o nosso mês, o nosso ano reclamando. E quando nós entendemos o segredo do ainda que a figueira, ainda que o fruto, ainda que os currais, ainda que o campo, quando nós descobrimos esse segredo, nós terminamos cantando. Deus não precisa restaurar primeiro para depois te alegrar. Deus não precisa te dar para depois te fazer confiar. Deus não precisa te mostrar para depois você crer. Não. A alegria vem primeiro,
A adoração vem primeiro, a fé vem primeiro. E quando você declara todavia, Deus libera o porém dele. Porém ele abre portas, porém ele sustenta, ele restaura, ele liberta, ele honra, ele levanta, ele te exalta. Esse é o cântico de Abacuque, não é sobre perda não. É sobre fé. A fé que transforma as perdas que são reais em adoração, em promessa, em vitória. Tome posse dessa palavra, meu irmão, minha irmã. Nessa noite de quinta-feira, o Senhor, Ele faz dos seus pés, dos meus pés, dos nossos pés, como da corça, e nos faz andar altaneiramente em lugares altos, não lugares baixos. A gente às vezes se conforma com os lugares baixos, nos conformamos, achamos que não somos merecedores dos lugares altos, mas Deus está te levando, nos levando a lugares altos na presença dele, para que possamos viver a plenitude da bênção, da salvação que começa aqui nessa vida e termina lá, na eternidade, com ele. Tá bom? Deus abençoe vocês nessa noite. Pai, Senhor.